Hello there! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de inglês para ciências exatas e hoje a gente vai falar sobre functions, que são as funções, né? Então a aula de hoje, na verdade, vai ser bem direta porque essa linguagem das funções em inglês é bem parecida no jeito de falar e alguns pontuais notações que eu vou ter que trazer atenção hoje. Então vamos lá. Primeiro, function, se escreve assim, né? Function, mas a gente fala function. Lembrando que a pronúncia dessa partezinha aqui, deixa eu pegar o laser, vai ser então function, nada de function, então function. A definição que nós temos em inglês é relation between two sets, é a relação entre dois conjuntos, né? Lembrando que sets são conjuntos, como a gente viu na última aula. Nós vamos ter também, sempre eu coloquei aqui apenas um X, mas cada função, cada function vai ter uma law of the function. Law significa lei, se você conhece um pouco, já deve ter visto, e serve mesmo para as funções. Então, law of the function simplesmente é aquela expressão, aquela equação que vai ter lá para a gente calcular, né? A maioria das funções vão ter essa lei, law of the function. Aí, quando a gente tiver, então, na maioria das funções, a gente vai escrever assim como é uma notação matemática, então não muda, mas a pronúncia, né? Observe que a gente vai ter, em português, na tradução literal, ficaria f de x é igual a gente diria a lei da função, né? Em inglês, você deve imaginar, então, que vai ficar f of x, então, equals, e aquilo que a gente viu. O ponto alto que eu quero trazer a atenção é que, nesse caso aqui, a letra, em inglês, x, né, x, a gente fala ela como se fosse começar com uma vogal, X, entende? Então, nesse caso aqui, quando o som é um som de vogal, o of vai ficar com som de como se fosse um V aqui, fica of. Então, a pronúncia correta de ler, por exemplo, qualquer função que tem um X aqui, seria, não é, observe o sutileza, não é f of x, é f of x, entende? Como se em vez do f aqui, esse fzinho do of, fosse um V. Então, f of x, e assim para qualquer outro tipo, às vezes não é f, mas a gente fala g, né? G of x, h of x, então é só ter atenção a isso aí, que nessa hora da pronúncia, quando é o x. Se for uma letra que não tenha som de vogal aqui, aí tudo bem, você vai falar off, mas no caso do x, que é o x, que é o mais comum de todos, atenção a esse ponto. Ok, graph, agora vamos falar sobre isso, né, que é o gráfico. Então já é bem óbvio, então graph é o gráfico também. Atenção que graph, como em inglês a maioria das palavras podem ser transformadas em verbo, simplesmente por mudança de posição. Graph também é fazer o gráfico, ou plotar o gráfico. Então, numa atividade que tiver em inglês, que vai mandando plot o gráfico da função, vai ter simplesmente graph the function. Então, é bom já ter isso em mente, né? Agora, vamos ver alguns detalhezinhos sobre os gráficos das funções, né? Então, vamos lá. Então, esse aqui eu queria deixar para depois. Vamos falar primeiro do domain. Domain, como você deve imaginar, seria o domínio da função. A definição em inglês é o set of all x values for which the function is defined, ou o conjunto de todos os valores de x para a qual a função está definida. Então, se a gente fosse pintar aqui, né, nesse exemplo de cá, a gente vai ver que todos os valores de x seria esse intervalo mais ou menos aqui. Essa aqui seria o domínio, né? Então, domain of X. E aqui no de cá também, eu estou com a minha câmera aqui, pronto, agora eu consigo ver. Aí seria mais ou menos isso aqui o domain, né? O domínio da função. Muito bem, agora você talvez lembre que tem um domínio e tem a imagem da função. Aí você vai pensar, poxa, deve ser image, porque imagem em inglês é image. Mas aí que tá, né? Aí é uma das coisas que a gente tem que aprender mesmo a linguagem, como é que se fala lá. Imagem, no caso em inglês, a gente não fala image, a gente fala outra palavra chamada range. Range, a definição dela literal seria o alcance. Então, basicamente, essa ideia de imagem, de projeção, no inglês, eles não pensam assim. A fala range tem a ver com alcance. Essa função alcança o quê? Quais são os valores que essa função vai retornar para a gente? Então, a definição até de range é justamente essa. Set of all y values returned by the function. O conjunto de todos os valores y que a função nos devolve, né? Então, se a gente for trazer aqui para o nosso gráfico, então, aqui essa área aqui, que no caso seria em português a imagem, a gente vai falar que é o range, the range of the function. Range of the function. Então é bom ter em mente isso aqui, né? Que isso aqui vai ser muito falado, range, domain, aí não ficar procurando, peraí, cadê que ele não fala image? Porque não existe esse negócio de image em inglês, tá bom?
Ok, some more details. Slope. Slope, no caso, é a inclinação da reta tangente à curva, né? Que a gente consegue ver isso aqui. Isso aqui é muito mais usado no inglês do que no português. Slope literalmente quer dizer inclinação. Até quando vai falar de uma ladeira, pode falar slope, se referindo àquela ladeira, porque slope, inclinação, vocês entenderam. O que eu quero mostrar é que, na verdade, em inglês, eles aparentam dar muito mais valor a essa ideia de slope, que é uma coisa visual, do que em português. Em português parece que quando a gente está ensinando isso, mesmo antes de ensinar cálculo, quando está na função de primeiro grau mesmo, a gente fala muito mais em relação a termos matemáticos, né? Tem a taxa de variação, tangente de θ, de alfa, e pouco sobre o fato de que a reta está inclinada ou não, quanto está inclinada ali. A gente menciona mais pouco. Eu acho que em inglês é muito falado sobre isso, sobre slope of the graph, slope of the function, e eu creio que isso ajude muito eles a pegarem o conceito de derivada lá na frente. Então é bom a gente também já aprendendo com outra linguagem, outra cultura, e ver se nos ajuda. Outra coisa importante, axis, que são os eixos, y-axis, o eixo y, x-axis, que é o eixo x. E já que tem axis, tem intersections, que são as interseções que as funções vão ter. Então, isso é bem óbvio. O último ponto são as assíntotas, que seriam as assíntotas. A pronúncia tem uma semelhança, não é igual, né? Lembrando, assíntotas, esse P é mudo. E o detalhe importante é a escrita, né? Que vai ter esse Y aqui, assíntotes. E esse M é bem a coisa que é bom a gente lembrar, né? Que o chance de errar uma palavrinha dessa aqui é real. Okay. So in this exercise, f of x equals 2 minus x squared over x. Given f of x,